hoje, falando do Danilo. E é extremamente importante falar do Danilo Doneda como uma homenagem, como uma forma de se inspirar e trabalhar com produção de dados pessoais. Para quem não sabe, imagino que todo mundo saiba quem é e o que aconteceu, né? Mas o Danilo Doneda, ele é, sem dúvidas, né, o jurista mais importante de proteção de dados pessoais do Brasil. Provavelmente é um dos mais importantes da América Latina e provavelmente é um dos mais importantes hoje no mundo. Era reconhecido por vários professores como Alessandro Mantelero, relatora de privacidade da ONU, Omar Temer, Woodrow Hartzog, vários juristas importantes que colocavam Danilo no patamar assim de pessoas que fizeram contribuições em escala global, né, para a proteção de dados pessoais. E é um jurista que trabalhou, se dedicou, né, os últimos 20 anos da vida dele intensamente a esse assunto e promoveu uma grande revolução cultural no Brasil, né? Folha de São Paulo, ao escrever sobre a morte do Danilo, que aconteceu muito precocemente aos 52 anos no domingo, com um câncer devastador, né, que teve duração de apenas 3 meses. O Danilo foi acometido por uma doença muito forte e de uma velocidade muito rápida, né? A Folha usou essa expressão, né, de que ele pavimentou a cultura de privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil. Certamente, né? E ele foi não só isso, um pioneiro e um incentivador e um mentor de toda uma geração de pessoas que trabalham com produção de dados pessoais, que dedicam suas vidas também a esse tema, como uma pauta de vida, de luta por direitos e liberdades e dignidade. Então, todos nós, né, na escola, Renato, Bruno, eu, Clara, Maria Cecília, todos nós somos pessoas fortemente influenciadas pelo Danilo, crias dele, digamos assim, e, e é uma pessoa que todo mundo que vai trabalhar com isso, eu peço que vocês dediquem um tempo da vida de vocês para entender o que o Danilo fez. E o tamanho do trabalho e do legado que ele deixou. Sempre que alguém me perguntava, há muitos anos atrás, né, qual que é o livro mais importante que eu tenho que ler em produção de dados pessoais? Eu digo sempre, né? O livro mais importante é Da Privacidade à Produção de Dados Pessoais, publicado pelo Danilo em 2006, fruto da tese de doutorado dele, defendida em 2004, quando ele tinha 34 anos de idade, na UERJ. E todo o trabalho feito no Brasil, tanto da perspectiva de uma articulação regional, porque o Danilo, assim que ele defende a tese, ele se torna um consultor do governo federal, especialmente do Ministério da Justiça, e passa a fazer um trabalho de convencimento dentro do Ministério da Justiça de que a proteção de dados pessoais não era um assunto de comércio, mas era um assunto de direitos, né? E é o Danilo que vai arquitetando essa transição de uma pauta que estava alocada especificamente dentro de um grupo de trabalho do Mercosul, lidando com questões de comércio eletrônico e comércio exterior, de uma perspectiva puramente centrada em aspectos de comércio, e é o Danilo que vai fazendo as costuras e o trabalho de convencimento dentro do Ministério da Justiça para mostrar que essa era uma pauta que não deveria ficar com o MDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, mas sim um assunto a ser internalizado pelo Ministério da Justiça. E o Danilo usa toda a vantagem que ele teve, né, de conseguir
nesse período dos 30 aos 34 anos, em que ele foi para o processo de pesquisa dele no doutorado com o professor Gustavo Tepedino, que é um civilista da UERJ. Mas o Danilo também consegue uma bolsa de estudos da CAPES para frequentar por um período de tempo a Universidade de Camerino, na Itália, que é a universidade onde o Stefano Rodotà tinha lecionado. Aí ele é acolhido por um professor na Universidade de Camerino e consegue uma autorização, né, para o período de estudo, não só em Camerino, mas na Autoridade Garante de Proteção de Dados Pessoais, para utilizar a biblioteca e todos os recursos que a Autoridade Garante tinha na época da presidência do Stefano Rodotà, que é também, né, uma figura assim, da mais alta estatura, né, para se pensar a proteção de dados pessoais. É quem fez a grande revolução da proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental autônomo na União Europeia. O Rodotà era um intelectual que tinha trabalhado na década de 90 e 2000 para a inclusão da proteção de dados pessoais na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, finalizada em 2000. Né? E logo na esteira desse trabalho, o Danilo conhece o Rodotà e passa a frequentar a biblioteca da Autoridade Garante e faz um trabalho de tradução fortíssimo das ideias do Rodotà para dentro do Brasil. Então, aos 32 anos de idade, ele entrevista o Rodotà e publica uma longa entrevista na revista de Direito Civil. Posteriormente, junto com a Luciana Cabral, que é a esposa do Danilo, eles traduzem Sociedade em Rede, né, e Era da Vigilância, que é um compilado de textos do Stefano Rodotà, que eles organizam e publicam em português no ano de 2008. Né? E antes disso, o Danilo faz um grande trabalho de mobilização de pessoas, né, trazendo ministros da Suprema Corte da Argentina, trazendo Stefano Rodotà, trazendo membros de autoridades de proteção de dados pessoais da Europa para um grande seminário que acontece em São Paulo em 2005, que é um momento de formulação de agenda da proteção de dados pessoais no Brasil e a importância de uma constituição de uma lei federal e de um redesenho da ideia da proteção de dados pessoais como separada da privacidade e ganhando esse status de um direito fundamental autônomo. Todas essas sementes são lançadas lá atrás, 20 anos atrás. E o Danilo depois vai trabalhar dos 35 anos de idade até os 41 anos de idade, né, um grande trabalho, um grande esforço intelectual, publicando uma série de textos, artigos sobre a natureza do direito fundamental à proteção de dados pessoais, colaborando fortemente numa comunidade, né, um fórum que ele ajudou a criar, chamado Foro Habeas Data, onde se reuniam os juristas da América Latina pensando proteção de dados pessoais, como Pablo Palazzi, na Argentina, Nelson Remolina, na Colômbia, Ana Bryan, do Uruguai, que hoje é a relatora de privacidade da ONU, e essa turma vai produzindo uma série de textos em blogs, nessa página chamada Foro Habeas Data, e vão ajudando a fundar a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais, que mantém uma ligação muito forte com Portugal e com Espanha, que é uma rede ibero-americana, que começa a organizar uma série de encontros e publica uma carta na Colômbia, em 2007, né, do presente lá também, essa carta onde se coloca uma agenda da afirmação da proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo na América Latina, o que se torna a semente, né, do que foi a PEC e a mudança, a emenda constitucional, a mudança de caráter constitucional que aconteceu no Brasil. E é lá em 2008, no encontro em Cartagena, desse encontro da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais, são encontros que acontecem até hoje, anualmente, nesse encontro que ele conhece a Laura Schertel Mendes. Então, alocada, né, a Laura, no grupo de trabalho, né, na equipe da Secretaria Nacional do Consumidor, do segundo governo Lula.
né, onde a Laura trabalhava junto com o Ricardo Morishita, que era o ex-diretor do Procon de São Paulo, que havia sido indicado pelo Alexandre de Moraes, que então era, né, o secretário de Justiça e Segurança Pública do governo do Estado de São Paulo, mas é a pessoa que é indicada para ir para o governo federal em Brasília, e quem faz um trabalho junto com Laura Schertel Mendes e outros de ampliação da agenda de direitos dos consumidores, e que percebe, né, a Laura tinha defendido também o mestrado dela na UNB e percebido, né, a centralidade da proteção de dados pessoais, dialogando com os livros do Danilo, e eles se conhecem lá em Cartagena e passam a colaborar na elaboração do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, tendo como base um texto preparado pelo grupo de trabalho do Mercosul, que estava elaborando um texto para tentar fazer com que o Brasil acompanhasse o movimento feito pela Argentina, né, na criação da lei de dados pessoais, e que eles tomam isso para si, e a Laura consegue encampar isso dentro do Ministério da Justiça, dentro especificamente da Secretaria Nacional do Consumidor, tendo o Danilo como o seu principal colaborador. E são eles que elaboram o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, né? E eles que fazem um trabalho de convencimento também de um processo de discussão aberta, transparente, pública, né, por meio da plataforma Cultura Digital, onde lá entre 2019 e 2010, né, eles conseguem, aproveitando ali a esteira da discussão do Marco Civil, colocam o texto para discussão pública em 2010. O Danilo, então, com 40 anos de idade, né? E inicia esse trabalho longuíssimo e muito importante de fazer as consultas públicas com a sociedade, ouvir a sociedade, estimular o debate público pela sociedade, numa rodada de consultas públicas que foi ali de 2010 a 2012, a primeira, né? O grupo pessoal de marketing faz um contramovimento e apresenta o PL 2012, que é o 4060. Eles voltam a trabalhar no redesenho da legislação, abandonando aquela ideia muito fixa do consentimento como a única base legal e ampliando as bases legais, e começam a desenhar a segunda consulta pública, que é lançada em 2015, quando o Danilo já ocupava o papel de coordenador de supervisão de mercados da Senacom, e o Danilo que faz o trabalho de criação dos primeiros casos de enforcement de proteção de dados pessoais no Brasil por meio da Senacom. Um dos casos clássicos que começa em 2011, que é o caso Oiform. Vocês já ouviram falar desse caso ou não? Estou falando aqui, estou dando uma aula de história da proteção de dados pessoais. Então, o caso Oiform é o caso que o Danilo pega pelas mãos e constrói esse caso em colaboração com a autoridade inglesa de proteção de dados pessoais, com a ICO, um caso que era gravíssimo, né? Porque o caso Oiform é um caso em que a Oi, empresa de telecomunicações, faz uma parceria com uma empresa inglesa chamada Form. Essa empresa inglesa, usando um tipo de rastreador altamente invasivo nos navegadores dos celulares das pessoas, capaz de fazer uma varredura e a construção de um perfil comportamental muito preciso a partir de um conjunto de metadados que são extraídos do browser de navegação e dos tipos de sites que a pessoa frequenta, né? E a repercussão pública foi tão grande, né? O Tim Berners-Lee, que foi um dos inventores da web, se pronunciou publicamente contra a Form, assinando uma carta aberta contra a empresa Form. Houve campanha pública, inclusive, para que a rainha da Inglaterra banisse a empresa Form, usando os poderes reais de banimento de corporação que existe até hoje na Inglaterra, no Reino Unido, né? E é a partir dessa grande repercussão que o Danilo puxa um trabalho de colaboração entre Senacom e a Information Commissioner Officer, numa investigação que dura 4 anos, 3 anos e meio, na verdade, até culminar na primeira multa que é dada pela Senacom contra a empresa Oi pelo rastreamento de seus consumidores na tentativa de implementação do software Form. E
começa também um trabalho, será muito forte ali com outros casos também, já trabalhando com investigações contra o Facebook e outras empresas, já dando o primeiro alerta, né, o primeiro movimento de aplicação de direitos de proteção de dados pessoais, mesmo sem uma lei geral de proteção de dados pessoais, utilizando simplesmente a costura, né, existente entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a Constituição Federal, né? Depois da aprovação do Marco Civil da Internet, né, o cenário muda porque se torna explícita a questão da proteção de dados pessoais no artigo 7º do Marco Civil, também no artigo 3º, né, que separa a privacidade e a proteção de dados pessoais. O Danilo trabalha enormemente na regulamentação do Marco Civil, que vai adotar ali os conceitos de dados pessoais sensíveis, né, no decreto de regulamentação publicado em 2016. E, nesse período, o Danilo vai fazer a grande articulação para o fechamento de um texto dentro do governo federal que se torna o PL 5276. E todo esse trabalho de coordenação das milhares de contribuições públicas, do engajamento constante com as empresas, a sociedade civil, aprimoramento do texto, né, e preparação do texto do 5276 é feita pelo Danilo, junto com outras pessoas, mas principalmente pelo Danilo. E o Danilo começa, então, um trabalho que já não é mais um trabalho puramente intelectual, né, um trabalho político, né, de fazer uma articulação para a constituição de uma comissão, né, especial de proteção de dados pessoais que pudesse juntar os textos, criando consenso, diálogo, né? E aí o Orlando Silva deu uma declaração muito bonita, dizendo assim, o Danilo Doneda sintetizava a capacidade de diálogo entre política, meio político, empresas, academia e sociedade civil. Ele era o construtor de pontes e de diálogos, porque é esse espírito que vai embasar um diálogo que vai existir entre os projetos de lei, né, juntando o 4060 com o 5276 e juntando também com o 330, que era um projeto de lei do Senado, né, e um diálogo muito forte, Danilo colaborando em todos esses projetos de lei e fazendo um movimento de inclusão de outras vozes, né, ajudando a constituir ali a bateria de audiências públicas, né, foram 13 audiências públicas, e trabalhando sem parar, né, para que o texto chegasse numa versão equilibrada, né, e o Brasil tomasse vantagem de tentar aproveitar o melhor que existia da General Data Protection Regulation, dialogando com a nossa tradição jurídica e montando um texto equilibrado. Eu, Danilo, brincava, né, que tinha ali uma conjunção astral, né, acontecendo de vários fatores, vários alinhamentos dos astros em 2018, né, que soma Cambridge Analytica, o efeito Bruxelas vindo da GDPR, processo de reforma do cadastro positivo, que ele trabalhou muito, e aquilo vai gerar a oportunidade política de aprovação do texto, né? E aí, nesse período dos 46 aos 48 anos de idade, o Danilo vai ter um papel fundamental nessas articulações para a aprovação da LGPD. E depois, né, nessa reta aqui dos 48 anos de idade até os 52, ele vai ter uma atuação central na constitucionalização da proteção de dados pessoais, seja na implementação de uma ideia que ele já tinha, né, de afirmação desse direito na Constituição, um direito autônomo, seja atuando diretamente nos casos mais importantes que o Supremo Tribunal Federal julgou. Se vocês forem para os casos do Supremo, né, e olharem quem fez a sustentação oral, né, da OAB, no caso do IBGE, em 2020, quem fez a sustentação oral pela OAB, no caso do Cadastro Base do Cidadão, julgado agora, este ano, no Supremo, foi o Danilo. Quem estava por trás da elaboração das petições era, além de um grupo de juristas da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, também o Danilo. Então, ele vai encerrar a vida, né, fazendo esse grande movimento de constitucionalização da proteção de dados pessoais e colocando o Brasil num outro patamar, né? Então, enfim, nossas palmas a esse cara, sabe? E ele está nessa foto aqui
né, ele me mandou essa foto no dia que ele tirou, né, a gente era muito amigo, ele falou, ó, Zanata, estou aqui na sede da International Association for Privacy Professionals, em que ele era parte do conselho global, né, da IAPP. Eles têm lá um Privacy Museum, né, onde eles também têm artefatos e elementos históricos da privacidade da proteção de dados pessoais, do Museu da Privacidade. E aqui é o orelhão do caso Olmstead, né, o que é da final da década de 20 dos Estados Unidos, que é um caso que vai fazer uma primeira discussão sobre privacy numa dimensão constitucional, né, tendo ali a discussão sobre a capacidade de grampos, né, e qual era o caráter da ligação, ou de um tipo de grampo feito dentro de uma cabine telefônica, né, e ali, nesse caso, Olmstead, você tem o voto do Luiz Brandeis e outros, especialmente o Brandeis, que era um ministro bastante progressista na época, tentando, fazendo a discussão de que, diferentemente do que pensavam os outros ministros, né, porque eles pensavam que pelo fato de você estar numa cabine telefônica usando um telefone público, aquilo que você fala na cabine, aquilo que você fala no telefone público, é de natureza pública. Portanto, seria absolutamente legítimo um grampo e qualquer tipo de wiretapping, né, uma escuta, um monitoramento, né, uma coleta dessas informações. Né? E o Brandeis é o ministro que faz a grande virada no voto dissidente, no caso Olmstead, e é o caso que depois vai influenciar uma série de outros julgados nos Estados Unidos, onde tem o reconhecimento dessa dimensão da relação entre mudança tecnológica, né, no caso a implementação, o surgimento dos telefones, né, públicos, e a expansão dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Americana, né, estendendo, então, o conceito de proteção jurídica de privacy, que até então era uma ideia puramente acadêmica. Né? Right to privacy era um conceito criado academicamente, né, por dois juristas, um deles o Brandeis e o outro o Samuel Warren, que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece a partir do caso Olmstead, que é o primeiro leading case que vai reconhecer a natureza desse direito. Então, o Danilo era nerd nesse nível, assim, a piração dele era tipo tirar uma foto na cabine do Olmstead, ele estava muito feliz esse dia. E, e é isso. Eu fiz uma longuíssima fala, mas, sabe, vale mais falar do Danilo do que qualquer outra coisa. No momento